Olá, vamos corrigir mais uma questão do artigo 5º, banca AOCP. Vamos para a tela? Olha só a questão que eu trouxe para você. Olha só, a questão me diz o seguinte. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. A. Ninguém... A gente quer a correta, né? Vamos deixar aqui marcadinho que a gente quer a correta. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política em qualquer hipótese, não, salvo se as invocá-las para se eximir de obrigação a todos imposta ou de obrigação alternativa nos termos da lei. Tá? Isso aqui está previsto no artigo 5º, a gente está trabalhando no artigo 5º, né? Inciso 8º, tá? Vou colocar aqui só um salvo, não vou colocar o texto todo, mas vou repetir rapidinho aqui para você. Salvo se as invocá-las para se eximir de obrigação a todos imposta ou de obrigação alternativa, tá bom? Então, tem todo um texto aqui, tá? Então, errada A, não marcamos. Vamos para a B. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Tá certa. Deixa eu ler de novo. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos. Essa é a regra. A regra é a lei brasileira, né? Ok. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, a lei do país do morto. Tá certa essa questão, tá? Isso é inciso 31, anota aí para você conferir, né? Inciso 31 do artigo 5º, nosso gabarito é letra B, nossa alternativa correta é letra B, certíssima. É assim, na proteção dos direitos de propriedade, o artigo 5º, ele favorece no processo de inventário, quando o estrangeiro morre e deixa bens no Brasil, a Constituição brasileira favorece o cônjuge e os herdeiros brasileiros, certo? Então, ela vai usar ou a lei brasileira, regra, ou a lei do país do morto, aquela que mais favorecer os herdeiros brasileiros. Agora, Karina, se as duas leis favorecem o herdeiro brasileiro, se as duas leis favorecem o herdeiro brasileiro, usa a lei brasileira. Mas se a lei estrangeira favorece mais, usa a lei estrangeira, tá bom? Ah, Karina, não entendi. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para você. Digamos o seguinte, imagina que um alemão morreu e deixou uma casa no Brasil. E ele tem um filho no Brasil, tá? Pela lei, e aí ele tem, na Alemanha, uma mulher e um filho. Pela lei brasileira, esse bem, vamos esquecer regime de bens, tá? Esse bem, pela lei brasileira, ele vai ter que ser dividido entre os herdeiros legítimos, ok? Então, 2 filhos e uma viúva vai ser dividido em 3, tá bom? E aí o filho é beneficiado, né? O filho brasileiro. Mas vamos imaginar que na Alemanha, na lei alemã, essa casa, por herança, só fique para os filhos. A viúva não herde essa casa, ok? Então, neste caso, a casa vai ser dividida entre 2 e não entre 3. Entendeu? Qual das duas leis, a brasileira ou a alemã, favorece mais o herdeiro brasileiro? A alemã, porque em vez dele ficar com 1/3, ele vai ficar com a metade, vai ficar com, né, com mais dinheiro na hora da venda dessa casa. Entendeu o raciocínio? Então, quando o estrangeiro morre e deixa bens no Brasil, será usada a lei brasileira no inventário. Quando não lhe seja mais favorável para o herdeiro brasileiro e para o filho, né, e para o cônjuge, a lei pessoal do decujus, a lei do país do morto, ok? Se as duas leis não tiverem diferença de benefício, não é que elas têm que ser iguais, mas não haja diferença de benefícios para o herdeiro brasileiro, então usa a lei brasileira, porque o processo de inventário está ocorrendo no Brasil e a regra é a lei brasileira para os processos no Brasil. Karina, e os bens deixados na Alemanha? A Constituição brasileira não pode mandar nos bens deixados lá na Alemanha. Aí esse brasileiro herdeiro vai ter que ir lá ver como é que é o regime de sucessão para os herdeiros, ok? Então, vamos lá para a nossa tela. Deixa eu abrir para você. Vai abrir, isso.
Então, na B, já achamos o gabarito. C. É assegurado a todos o acesso à informação e vedado o sigilo da fonte, ainda que necessário para o exercício profissional. Não. Quando necessário... Opa, eu até apareci com o gabarito aqui sem querer. Quando necessário... Se bem que o gabarito já foi encontrado mesmo, então deixa aqui. Quando necessário. Na verdade, aqui. Quando... Deixa eu achar aqui a ponteira da caneta. Isso. Quando necessário ao exercício profissional. Isso aqui é o inciso 14, certo? Do artigo 5º. Então, é assegurado acesso à informação, mas é vedado... Não, opa, que outro erro. Assegurado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Perdão que eu não tinha nem visto aqui. Assegurado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. É assegurado a todos o acesso à informação, ok, mas assegurado o resguardado. Na verdade, a palavra lá no inciso é resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional, ok? Errada C, vamos para D. As associações só poderão ter suas atividades compulsoriamente suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Não, é extintas. Extintas. A suspensão, ela não requer o trânsito em julgado. Presta atenção. Para extinguir uma associação voluntariamente, basta a vontade dos associados, ok? E, geralmente, deveria estar no Estatuto da Associação as regras, né? Votação, enfim, quórum de votação, enfim. Mas para extinguir compulsoriamente uma associação, aí tem que ter uma ação judicial, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todo o trâmite. Aí, para suspender a atividade da associação, basta uma decisão judicial interlocutória, no ínter do processo, no meio do processo, tá? Uma concessão de uma liminar de suspensão da atividade da associação, suficiente. Agora, para extinguir, que é acabar com a associação mesmo, finalizar a associação, aí é uma decisão judicial transitada em julgado. Então, a questão, ela peca nisso aqui, olha. Quando ela diz assim, olha, para suspender, compulsoriamente suspensas, por decisão judicial transitada em julgado. Se não tivesse transitado em julgado, estava certo, porque para ser transitada em julgado a exigência tem que ser extinção, tá bom? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Não, podendo, ok? Podendo a obrigação de reparar o dano, tá? Isso aqui é inciso... deixa eu ver... Deixa eu lembrar? É esse mesmo. Podendo a obrigação de reparar o dano, certo? E a decretação de perdimento de bens ser estendida aos sucessores ou contra eles executados, até o limite... O texto ainda tem isso aqui, olha, até o limite do valor do patrimônio transferido. Vou já explicar aqui com um exemplo. Transferido, ok? E aqui, associação, esse aqui é o inciso 19, tá? Vamos finalizar essa letra E. Imagine o seguinte, alguém, um rico fazendeiro, cometeu um crime ambiental e aí ele foi autuado numa multa de 500 mil reais, ok? Aí ele tem um infarto, ainda antes de pagar essa multa, e quando é aberto o inventário, ele tem várias dívidas. Não, quando é aberto o inventário, descobre-se que ele tinha um patrimônio de 300 mil reais, ok? Nem era tão rico assim. Aí o que acontece? A multa é de 500 e o patrimônio é de 300, certo? Então, os filhos vão pagar a multa? Não,
mas a multa vai cair em cima do que ele deixou até o limite do patrimônio. Qual é o limite do patrimônio? 300? Então, o poder público, o IBAMA, vai perder 200, vai deixar de ganhar 200, vai deixar de receber, ganhar não, vai deixar de receber, né, de cobrar, se é uma multa do IBAMA, 200 mil, porque ele só tinha 300, tá bom? Então, a gente fecha, tá? Letra B é o nosso gabarito, tá? Vou abrir aqui para dar um tchauzinho para você. Clica na próxima questão. Tchau, tchau.